Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Ora, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Estamos mais uma vez aqui para dar início ao nosso programa fantástico destas meninas maravilhosas que é as Epístolas. Estamos a estudar a Carta de Coríntios, a primeira carta, o nosso querido Paulo de Tarso, por enquanto, mas nós vamos estudar os outros também, não é só o Paulo de Tarso, mas para já estamos no Paulo de Tarso. Temos connosco estas meninas maravilhosas e temos também connosco, como sempre, pessoas desse lado. E temos aqui a dizer-vos boa tarde, a querida Fabiana. Agradecemos o boa tarde, Fabiana, boa tarde também para aí. Desejando também que todos possam participar. A Cátia sempre lembra isto e é muito importante, que é participem, façam comentários, coloquem questões. É assim que nós vamos sabendo como é que está a ser recebido o programa desse lado e é muito útil também para divulgar. Como sempre a Euridice se lembra, quando fazem comentários, quando põem o joinha, como vocês dizem aí no Brasil, ou seja, o like para nós, quando colocam isso, automaticamente vai ajudar a que chegue a mais pessoas. E isso é fazer o bem. Porque este programa é tão maravilhoso, que faz tão bem a nós, faz-nos crescer tanto, e elas partilham connosco o seu estudo e a sua reflexão e a sua tentativa também de mudança, e mudança também, que tenho a certeza que elas não são as mesmas que quando começaram este programa, ninguém é. Então, temos hoje connosco também a nossa querida Luísa. Boa tarde, Luísa. Tens que colocar o som, Luísa. Sim, foi a dificuldade de chegar no som. É porque esse notebook não é meu, eu fico meio perdido um pouco às vezes. Mas boa tarde a todos, bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir permissão para dar uma boa tarde especial para a Fabiana, que ela é minha sobrinha. Então, boa tarde muito especial a ela. Faz tempo que eu não a vejo, então estou com muitas saudades, né? Mas, enfim, saudades também de encontrar todas vocês aqui do grupo, saudades de compartilhar a aula, de dar aula, de ouvir as aulas das minhas amigas. E queremos que essa tarde, essa noite, esse momento seja muito abençoado, de muita reflexão, de muito ensinamento, e que a gente leve para a nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo grande a todos.
E são também bem-vindas a Lucélia Carmo, que está a dar boa tarde e boa noite, e a Antonieta Colela, a nossa querida Antonieta Colela, como sempre aqui connosco, também dando uma boa tarde a todos nós. Vou passar então para a nossa querida Cátia, para ela dar as boas-vindas. Oi, pessoal. Com muita alegria que a gente está aqui de novo e que a gente tenha um encontro muito feliz, que nós possamos alcançar o coração de todo mundo que nos ouve agora ou no futuro e que nós possamos unir os nossos corações numa energia muito boa, que além de fazer fixar em nós os ensinamentos dessa carta tão bonita, a gente possa espalhar essa energia por todo o nosso planeta. Um grande beijo e lembro as palavras da Sônia de colaborar conosco mandando suas contribuições. Um beijo grande. Obrigada, Cátia. Querida Sonja Lobo. Boa tarde para aqueles que estão aqui no Brasil. Boa noite para você, Sônia, para aqueles que nos ouvem em outro fuso horário. É um prazer enorme, é chegado o momento da alegria, né? Esse é o nosso momento feliz da semana. Temos muitos outros quando a gente pode estar juntos, né? Mas esse é um momento especialíssimo. Boa tarde a Fabiana, a Lucélia, a Antonieta. Eu tenho certeza que vai ser mais um momento de muito aprendizado e espero que todos permaneçam firmes conosco, nos enviem as perguntas, as dúvidas e que possamos fazer desse momento algo assim de muito, muito aprendizado para as nossas vidas e não um aprendizado somente que fique no nosso intelecto, né? Um beijo grande, meninas. Obrigada, querida Sonja. Como a Cátia disse, possa tocar os corações e como a Sonja lembrou, que a alegria possa fazer parte das nossas vidas. Porque viver com o Cristo só nos pode trazer alegria, que é a alegria de estar a servir, a alegria de estar em paz de consciência. Querida Sandra, bem-vinda. Olá a todos vocês. Olá as nossas companheiras, né, lá da telinha, que colocaram aí seus nomes, e a todos os que estão nos ouvindo. E, de fato, gente, como é bom a gente estar em alegria, né? É uma das coisas que Paulo falava nas suas cartas, né? Sejam alegres, cantem, né? Coloquem, porque as dificuldades estão aí mesmo e nós temos que achar um jeito de ultrapassar. Então, vamos aproveitar os momentos bons, e esse momento é especial mesmo. É o momento do nosso banquete, é o momento de nós nos saciarmos com aquilo que eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvem estão buscando, que é a palavra do Cristo através das cartas de Paulo. Então, que sejam todos muito bem-vindos e que nós aproveitemos o máximo o dia de hoje, o momento de hoje. É isso aí. Obrigada, Sandra, por lembrarmos que o alimento é, de facto, as palavras do Cristo e a vivência do amor. E para darmos início, vou fazer uma pequena prece, está bem? A nossa Eurídice não está cá hoje, temporariamente, ela volta para a semana porque por motivos de trabalho não lhe foi possível. Mas ela regressa para a semana, estejam descansados. Amado Mestre, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade bendita de estarmos aqui, através deste meio de comunicação, que possamos envolver todos aqueles que estão em grandes necessidades nos dois planos da vida, que eles possam ser envolvidos em sentimentos de amor, em sentimentos de coragem, de esperança e de alegria. Que os faça, Senhor, em todos os locais onde se faça necessária, começando pelos nossos íntimos. Que a nossa querida Cátia possa ser envolvida nessas vibrações de amor, possa ser inspirada, como sempre é, para que possa tocar os nossos corações, para que possamos cada vez mais transformarmos em melhores pessoas a cada dia. Fica connosco, que nós possamos ficar contigo, hoje e sempre. E que assim seja. Cátia, está contigo. Oi, pessoal. Então, a gente vai continuar de onde paramos a semana passada,
com uma grande novidade hoje, que eu mesma estou colocando o PowerPoint. Então, se acontecer algum desastre, vocês me perdoem, eu vou procurar a ajuda da Heloísa para ela me ajudar a voltar, tá? Mas vamos lá, eu vou tentando. Aí, consegui. Então, a gente estava falando da história do povo judeu, do quanto o povo judeu passou por dificuldades e que teve a presença de Deus fielmente acompanhando todos eles nas dificuldades todas que eles passaram na saída na travessia do deserto, saída do Egito, atravessando o deserto. Então ele adverte os coríntios para não repetirem essa história, para não fazerem de novo a mesma coisa que os judeus tinham feito, minimizando essa ajuda de Deus, não fazendo jus a essa possibilidade de proteção que Deus colocava, né? Então, ele adverte explicando os aspectos negativos daquela liberdade cristã que a gente vinha falando, que é a liberdade de poder fazer as coisas, mas escolher fazer as coisas que não prejudicam ninguém, fazer as coisas que nos levam a um processo evolutivo, espiritualmente falando. Escolher fazer aquilo que nos evolui e não escolher fazer aquilo que nos dá conforto imediato. Então, ele explica sobre essa liberdade, sobre o aspecto negativo, contando as consequências das atitudes negativas dos judeus na história, e adverte quanto ao perigo da vaidade, que é o primeiro degrau para a queda. A vaidade, na verdade, dá origem a todo o processo de orgulho e egoísmo que a gente acaba se acostumando a esse tipo de forma de agir e acaba levando isso para a nossa vida como se fosse o modo real de viver. Então, é o primeiro degrau da queda que a gente vê nas observações. Então, Paulo não faz uma ameaça ao povo de Corinto. Ele dá um encorajamento, fazendo uma comparação com a história do povo judeu, que, na verdade, traz esse fator negativo da liberdade. O quanto as minhas escolhas. Kátia, Desculpa. Não, é que o som cortou. Não sei se. Não sei Sabe se. Que aqui está chovendo muito. Aqui começou a trovejar também. Agora voltou. Onde é que eu parei? Vocês sabem me dizer? Foram 30 segundos só. Então, vamos dar uma mensagem. Paulo encoraja muito, ele está encorajando os coríntios e não ameaçando, isso. Com a analogia com o povo israelita, né? Isso aí. Isso mesmo. Bom, vamos passar para o próximo. Aí, quais são os perigos que esse comportamento que os judeus tiveram representam e o que os coríntios têm que ficar atentos para não repetirem? Então, quais são os aspectos negativos das escolhas feitas pelos hebreus ao longo da história? Então, eles se deixaram levar pela cobiça, se deixaram levar pela idolatria, se deixaram levar pela imoralidade, colocaram Deus à prova, duvidando dos cuidados de Deus para com eles, e murmuraram contra Deus. Naquele sofrimento todo, na travessia do deserto, eles muitas vezes achavam que Deus tinha se esquecido deles. Então, todas essas atitudes voltadas para as dificuldades humanas que são representadas nesses comportamentos listados, esses comportamentos levaram Israel a um fracasso, na verdade.
que aquele povo que atravessou o deserto nunca conseguiu chegar na Terra Prometida. Daquele povo todo, só algumas pessoas conseguiram adentrar a Terra Prometida. A maioria daquele pessoal que saiu do Egito morreu toda no trajeto. Então, ele ressalta isso, querendo frisar para os coríntios que o resultado de uma atitude envolta em cobiça, idolatria, imoralidade, duvidando de Deus e murmurando contra Deus, coloca mesmo uma consequência muito negativa no processo da nossa vida. E ele não queria isso para os coríntios. Então, ele alerta que os coríntios não cometam os mesmos erros. E aí ele faz uma comparação, que Israel estava debaixo da lei de Moisés e os cristãos estão debaixo da graça de Deus. E isso é uma comparação que chama a atenção para que a gente aprenda a olhar diferente, sair daquela posição centrada nas questões materiais, nas regras materiais de organização da sociedade, para a gente se voltar para as regras de Deus na conformação da humanidade. Então, é mais ou menos isso que ele fala, essas atenções que ele fala. Aí a gente volta para esse primeiro, esse trecho do capítulo 10, que é onde a gente está. O capítulo 10 começa com a história dos judeus, e depois ele vai continuando. Essas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos, assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Nesse trecho, ele já começa a sair um pouco da história dos judeus e colocar uma situação que é natural na nossa existência, que ele tenta trazer para os coríntios entenderem que isso não configura uma situação especial. Que, então, ninguém que está numa situação privilegiada ou confortável, que julga estar fazendo tudo certo, não pode se garantir que uma hora não vai acontecer alguma coisa com ele. Então, ele fala assim, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. E aí ele entra no aspecto das tentações, que nada mais são do que desejos nossos, que muitas vezes, ligados e conectados com as nossas tendências menos nobres, acabam atraindo para a nossa vida situações, pessoas e energias que nos colocam à prova. Ou seja, as nossas tendências menos dignas são colocadas à prova. Eu preciso provar que eu resisto a essas tendências. Aquelas tendências que a gente tem de nos colocarmos, de fazer um nosso desejo acontecer, acaba criando possibilidades de situações comuns a esse desejo que fazem com que a gente saia do processo de escolha daquela liberdade que a gente acabou de falar. Então, é confortável ficar assim, então eu vou ficar do jeito que eu estou. E, na verdade, o amor e a própria liberdade não escolhem sempre o mais confortável, o que está do jeito que está para não ter trabalho.
e o amor e essa liberdade escolhem aquilo que faça o bem. E, normalmente, o que faz o bem exige de nós uma certa renúncia, um certo sacrifício. Então, vamos tentar entender o que são as tentações. As simbologias para os cristãos, os sacramentos e as simbologias, ou seja, aquilo que os cristãos cultuavam de lembretes que faziam eles entrarem no ideal do Cristo. Ou por exemplo, as reuniões, as celebrações, os cultos, as atitudes, a maneira como a comunidade funcionava, o cuidado que se tinha com o próximo, cuidado com os órfãos, com as viúvas. Tudo isso simbolizava uma coisa que estava por trás da própria atitude, que era: todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos amados na mesma instância. E Deus pede que nós reproduzamos esse amor no contato de uns com os outros. Então, não é porque as pessoas participaram do culto, participaram da celebração, que a pessoa é salva imediatamente. Agora, ela aceitou Cristo, ela entendeu a proposta do Cristo, então participou de uma reunião, pronto, ela já é outra pessoa, já está salva, todas as suas dificuldades foram sanadas. Isso não é verdade, isso não é mágico. Quanto mais a gente compreende as lições do Cristo, quanto mais a gente compreende o sentido dos ensinamentos de Jesus, mais nós nos sentimos responsáveis pela execução dessas obras, dessas proposituras dentro de nós mesmos. Então, nenhuma simbologia, nenhum sacramento, entre aspas, vai libertar a gente das nossas dificuldades, senão o nosso processo de vivenciá-las e superá-las. Eu vou ser responsável por construir essa evolução. Não é uma questão de obedecer às regras ou não, mas é sim sobre quais os desejos que envolvem o meu viver. Quais são os desejos manifestos no meu viver? Onde a gente escuta as falas de Jesus no Sermão da Montanha? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, onde é que eu coloco a minha força de existir? Quais são as coisas que são importantes para mim? O que eu dou valor, muito valor na minha existência? A isso eu vou estar criando uma sequência de vibrações ao redor disso que reverbera em toda a energia à minha volta, atraindo energias de mesma intensidade de volta. Então, eu preciso ser responsável por aquilo que eu cultivo dentro de mim, que é essa tal dessa liberdade cristã que vai me fazer querer ser bom, querer ser cristão e cultivar dentro de mim virtudes capazes de me tornar um bom cristão. Não sei se eu me fiz entender, gente. Sim, fizeste, querida Cátia. É perceptível. Tá, então eu vou continuar, tá? Aí a gente tem, Hernandes faz 3 advertências que eu acho bem interessantes da gente ouvir em relação a isso. Os privilégios que a gente tem não são garantia de sucesso. Então, a gente pode ver como um exemplo uma pessoa que teve um nível socioeconômico e cultural bom nessa encarnação, estudou em bons colégios, teve uma educação boa, com valores e tal,
e conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu se formar, mas muitas vezes se perde no meio do caminho e não consegue realizar aquilo que ela estava, que foi proposto nessa encarnação para realizar. De repente, encontra companhias inadequadas, vai para outro caminho e tudo aquilo que ela estava pronta e preparada para realizar, fica por fazer. Então, os privilégios não são garantias de sucesso. Isso significa dizer que a gente tem que estar vigilante o tempo todo o tempo, para que nós possamos fazer valer aqueles privilégios na hora de fazermos as nossas escolhas. Um bom começo não é garantia de um final feliz. A gente sabe até aquela frase do Chico, né? Se você não é capaz de transformar o final, você pode fazer um novo começo. Então, nem sempre as coisas terminam do jeito como nós queríamos que elas terminassem, mas a gente pode acordar nesse susto, pode perceber nossos equívocos e fazer de novo uma trajetória. Então, o bom começo não garante um bom final. De novo, voltamos na responsabilidade, na liberdade de escolhas e na vigilância. Deus nos capacita a vencer as provas se dermos ouvidos à sua palavra. Isso é um tanto que óbvio para nós, porque se nós não compreendemos as leis de Deus acontecendo na nossa vida, se nós não compreendemos como as circunstâncias se conectam, se cruzam, transformando o nosso viver numa rede de intencionalidades, como é que a lei cósmica universal se faz presente na nossa vida, nos convidando à fé, nos convidando ao amor ao próximo, nos convidando a essa fortaleza de espírito, a esperança. Se nós não entendemos isso, a gente provavelmente não vai conseguir dar cabo nas provas que a gente vai enfrentar, porque todas as provas exigem de nós um desenvolvimento dessas virtudes, exigem de nós um aprimoramento do nosso ser em relação a essas virtudes que a gente traz como semente. Então, eu achei interessante essas advertências, porque elas são muito, muito práticas e deixam para a gente um alerta para como é que nós estamos fazendo a nossa vida acontecer. E aí a gente entra exatamente nessa questão da tentação. O que é a tentação? Quando a gente fala tentação, dá muito mais impressão de ser uma coisa, um castigo, uma coisa maligna que Deus colocou na nossa frente para nos prejudicar. E, na verdade, o que é a tentação, sob o ponto de vista da doutrina espírita, senão uma prova que eu preciso vencer? Eu vou dar de cara com uma imperfeição minha, com uma tendência minha, com o hábito que eu venho cultivando há milhares de anos e que eu preciso refazer, que eu preciso ultrapassar. Então, o que é a tentação? Vai me colocar em contato com esse hábito, em contato com essa tendência que eu trago no meu coração, é uma tendência, um hábito moral. Eu vou entrar numa situação em que isso vai ficar muito visível e eu vou ter que lidar com essa minha dificuldade interna de forma a não reproduzi-la de novo, a superá-la, a ir além dela, responder à vida de forma diferente. Então, a tentação não é nada mais, nada menos do que uma prova a que eu me submeto para ver se eu aprendi a lição, se a lição não está só na minha cabeça, mas ela também está no meu coração. Porque a cabeça e o coração têm que andar juntos. E aí, para eu poder ter força de agir diferente, eu preciso fazer esse impulso nascer da minha cabeça e do meu coração com a mesma intensidade. Então, a gente vai entender aqui que cada criatura sofre as tentações
conforme a natureza que lhe é própria. Como eu disse anteriormente, a gente tem um desejo de base, a gente tem uma tendência interna de base, onde eu coloco o meu coração, onde eu coloco as minhas intenções na vida. E isso gera uma vibração em torno desse meu desejo, em torno dessa minha natureza. E essa vibração acaba atraindo situações em que essa minha condição vem à tona de forma absolutamente gritante. E aí eu preciso trabalhar por agir de forma coerente com os meus pressupostos cristãos. Então, cada pessoa atrai as tentações que lhe são próprias, ou seja, de acordo com seus desejos íntimos. O que são os tentados são as forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. As tentações trazem para mim uma resposta à minha necessidade de purificação. Então, se eu preciso me livrar da vaidade, a vida vai me colocar em situações em que eu vou me sobressair da maioria das pessoas das quais eu convivo. Então, eu vou ter uma ação expoente. E isso vai favorecer que eu me sinta completamente vaidoso e orgulhoso de mim mesmo. Aí, o que acontece? Você vai criar essa situação e vai ter que responder a essa situação de ser um expoente, cultivando dentro de si a humildade, a sensibilidade para entender que você é apenas um veículo, que você não é essa força que te coloca visível sobre as outras pessoas, mas você é um veículo pelo qual a sua visibilidade precisa passar algo de positivo, algo que faça as pessoas crescerem, algo que estimule a fé, que estimule a esperança. Então, eu preciso lidar com essa situação de um jeito contrário ao estímulo à vaidade. Eu preciso lidar com essa situação cultivando a humildade, que é o contrário da vaidade. Então, as pessoas que são tentadas, elas são tentadas, todos nós, né? De alguma forma, vivemos caindo numa tentação atrás da outra, porque a gente não se dá conta de que há situações que nos colocam em condição de prova, são situações que nós precisamos lidar, que nós precisamos vencer. Na verdade, a palavra é essa. É uma vitória de nós mesmos sobre nós mesmos. Então, há aí essa combinação de energias semelhantes. Do mesmo jeito que eu fabrico ondas vibratórias em consonância com aquilo que eu trago como sendo a minha natureza, meu maior desejo, eu preciso entender que as situações que chegam para mim são situações que falam de perto sobre as minhas necessidades de evolução. Esse é um jeito interessante de nós entendermos as dificuldades pelas quais a gente passa. Muitas vezes a gente passa por provas muito rudes e deixamos o nosso coração ou ser invadido pela situação pela sensação de vitimização, ou deixamos o nosso coração ser invadido pela revolta. E, na verdade, as provas difíceis que nos alcançam, elas têm como tarefa contar para cada um de nós quem nós realmente somos, o que nós estamos atraindo para perto de nós. E como nós precisamos lidar com essas situações, porque Deus não dá nenhum tipo de provação sem prover antes e no nosso interior todas as capacidades para que nós
saibamos que nós consigamos vencer essas provas. Às vezes a gente se deixa tanto levar pela revolta ou pela vitimização que não conseguimos olhar para dentro de nós e sacar e distinguir lá dentro os caminhos para vencermos a nós mesmos. Então, essas tentações nada mais são do que revelações de quem nós realmente somos. Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso coração? E quando nós sabemos fazer essa leitura, sabemos compreender, dar um passo a mais na direção do autoconhecimento e nos apegarmos às necessidades que temos. Então, eu vou focar e vou investir muito, aproveitando esse exemplo que eu dei da pessoa que precisa se ver livre da vaidade, eu consegui perceber isso, eu vou investir muito no processo de humildade. Eu vou pegar a sementinha da humildade que eu nasci com ela e vou cultivá-la dentro do meu coração. E vou regar, adubar, tirar as ervas daninhas, deixar a humildade crescer e florescer dentro de mim. Então, nós vamos atrair nesse movimento, quando a pessoa está fazendo esse cultivo da humildade, ela está modificando as vibrações internas. Então, aí ela vai. Se ela deixa se abater e ela deixa a vaidade tomar conta e ela vai cair de novo no mesmo equívoco de se sentir vaidosa porque está numa situação de ser expoente, ela vai atrair para si essas forças que vão culminar em novas situações de queda. E se ela está cultivando a humildade, tentando modificar a sua reação diante das situações da vida, ela vai estar atraindo para perto dela espíritos benfazejos que nos auxiliam, que dão para nós a sustentação para nós realmente conseguirmos favorecer o cultivo da humildade, fazer essa humildade florescer dentro de nós e mudar a nossa postura diante do mundo. Então, a tentação é mais ou menos isso. Vocês querem falar alguma coisa? Peraí. Então, espera que eu vou tirar momentaneamente. Aqui, ó, eu já... Não é preciso, eu tiro. Depois eu volto a colocar. A Sandra vai falar primeiro. Bom, esse tema é um tema que a gente tem que dar uma parada e realmente refletir bastante, né? Porque, como você mesma explicou, como nós estamos sujeitos a todo momento a essa questão da tentação, né? Não é por isso mesmo que Jesus tem no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair quando em tentação. Na verdade, são esses desafios da vida que a gente vem tendo que enfrentar desde remotos tempos. E a gente sabe que as nossas escolhas têm sido muito erradas, muito baseadas, como você falou, nos nossos desejos, nos nossos interesses, no nosso egoísmo mesmo, né? E com isso, a gente passa encarnações trazendo de uma para outra essas provas, porque até a gente vê nos livros do André Luiz, né, que nos conta esses planejamentos reencarnatórios, como é que, quando estamos do outro lado, fazemos pensamento firme, não, eu quero me livrar disso, eu quero ter esse problema, que é para eu não ter outro. A gente vê essas histórias que ele conta, né? E a grande maioria chega aqui e esquece de tudo isso, até da mediunidade, né? A gente viu no nosso Lar 2, as pessoas vêm para fazer
uma tarefa, uma missão e caem em tentação. Porque o mundo, né, as coisas da matéria nos chamam, a gente ainda traz, a gente tem ainda um grande amor ainda, um apego, melhor falando, a estas coisas materiais, né? Esse item que o Hernandes colocou, que você pôs ali, né? Deus nos capacita a vencer as provas, os desafios, se dermos ouvidos à sua palavra. E nós damos ouvidos porque Deus nos chama através das circunstâncias da nossa vida, né? Daquilo que está acontecendo no nosso entorno, ou de pessoas, pessoas da nossa família, pessoas do nosso entorno, e a gente não percebe, a gente acha que não é nada disso, e vai levando, né? Então, como é importante a gente se policiar. E eu acho uma coisa, eu estava pensando aqui, diante da tribulação que a gente é colocada, ou da tentação, ou daquele estímulo, eu acho que a gente precisaria serenar. Serenar significa baixar a adrenalina, baixar, né? E falar, peraí, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é bom? É bom para mim só? É bom para todos que estão ao meu redor? Isso é uma coisa útil? Tem aquela história, né, dos três filtros, que alguém foi falar para o Sócrates, falar mal, né? E ele diz, mas espera aí, isso é verdade? Isso é útil? Serve para mim? Tenho que fazer uma peneira aí, né? E aí, então, a gente deveria fazer essa atitude antes de agir. Mas a gente é bem impulsivo, né? A gente realmente primeiro bate, depois assopra. Não é uma coisa assim muito, não. É o instinto, porque a gente fez isso o tempo inteiro nas nossas encarnações. E agora que estamos aqui, estamos refletindo, estamos estudando, nós queremos ser melhores, ainda assim a gente cai mesmo. Cai, tem que levantar e dar a volta por cima. Então eu me pergunto, será que é possível serenar o coração diante de um fato muito chamativo ou de uma tribulação? É uma questão. Não sei, porque quando a gente está batendo papo aqui é mais fácil da gente teorizar, né? Mas a hora do vamos ver, e é isso que Deus quer, por isso que a gente repete, até que um momento você não cai mais, porque você sabe que é uma armadilha. É uma armadilha para você não dar um passo para frente. E nós queremos caminhar, não é verdade? Nós queremos. Então, vamos ficar espertas e escolher melhor, né? O que falamos, o que pensamos e seguir. Segura na mão de Deus e vai. Eu acho que o que nos mantém serenos nessa hora, Sandra, ou colabora para essa quietude interior diante da tribulação, é a fé. Eu tenho para mim que, pelo menos nos momentos que eu experimentei, isso que eu consegui pensar, porque às vezes a tribulação vem, você não consegue pensar em nada, você vai junto num roldão. Mas quando você para pensar, algumas vezes que eu consegui me manter serena ou calma diante das confusões da vida, o que me segurou, o que me deu serenidade foi realmente a fé. A certeza, a confiança absoluta que Deus sabia o que estava fazendo comigo. Então, eu acho que, por experiência minha, eu tenho a impressão que é a fé que mantém a gente em condição de
de fazer essa calma interior, essa serenidade acontecer. Porque nada acontece por acaso, realmente, a Sim. gente sabe disso. É aquilo, como você falou, é aquilo de que a gente precisa para nos tornarmos mais maduros, porque a gente ainda é imaturo nas nossas reações diante das tentações, dos problemas, do orgulho, da vaidade, do que seja, né? Então, a prova, ela vem te dar maturidade, né? A dor, ela é aguilhão mesmo. Ela te cutuca que é para você ver se não cai, né? Há aí um ponto que a nossa Cátia falou, antes de passar para a Sonja, que eu acho muito importante, é que a qualquer altura nós podemos mudar de roteiro. Estou colocando as minhas palavras. A qualquer altura nós podemos perceber que nós estamos a ir pelo bom caminho e que podemos mudar de roteiro. E é importante nós percebermos isto, porque as quedas fazem parte da vida e nós precisamos de nos levantar. Ter a certeza que se nós mudarmos de roteiro, o amparo está lá, como a nossa Cátia lembrou, não é? Se nós estivermos a fazer um trajeto de mudança e esforçarmos por isso, os benfeitores estão-nos ajudando para isso. É só nós estarmos receptivos à ajuda, não só os benfeitores do outro lado da vida, mas também aqueles que estão ao nosso lado, que estão colocados estrategicamente na nossa vida para nos ajudar e impulsionar para a frente. Então nós temos que ter confiança de que nada vai dar errado no final. Não é? É como aquela história, eu não sei se já contei aqui, mas aquela história do Haroldo Dutra Dias, da infância dele, que eu contei no sábado, que é muito da infância, não, da adolescência dele, que a senhora dizia que estava doente, não é? E que ela dizia, vai dar tudo certo, ainda não deu, é porque ainda não chegou ao final. E de facto, o chegar ao final dela era chegar ao outro lado da vida e ela estar em melhores condições. Ela necessitava da doença para se transformar, para mostrar a humildade, para mostrar a resignação, a aceitação e tudo aquilo que ela ainda precisava para crescer espiritualmente. Nós achamos muitas vezes que é tirarmos o peso de cima que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. E às vezes não é. Às vezes nós precisamos de ter milhões, como falava a Sandra, para nos lembrarmos que temos que mudar de roteiro interior e crescermos espiritualmente. Então, é uma perspectiva que temos que mudar. As facilidades na Terra mostram que ainda somos frágeis a nível espiritual, porque normalmente, quando nós já somos mais fortes a nível espiritual, temos mais situações a trabalhar para crescermos mais rápido. É o contrário. E nós mudamos para o foco de tirar os problemas de cima. Era o que a Cátia falava no início, né? Não há mágica. A única forma de nós crescermos é nós vivenciarmos as provas e irmos cultivando as virtudes e estarmos vigilantes, porque armadilhas é diário. Armadilhas, então, da vaidade, né? Tem a ver com o orgulho, que é uma das nossas maiores chagas, é constante. Todos os dias estamos a ser testados, porque as nossas chagas são orgulho e egoísmo, da humanidade no seu global. Então, constantemente estarmos a ser trabalhados nisso é mais do que nítido. E depois há um outro ponto muito fundamental. É que se repete a mesma prova, é porque nós ainda não aprendemos. Senão ela não se repetia. Sonja, ias falar, não era, filha? O que eu queria falar está diretamente relacionado com o que a Sandra comentou, porque na medida em que a Kátia falava, fiquei pensando que diante das tentações, né, a vitória sobre nós mesmos está muito relacionado com o nosso grau de evangelização também, né? Porque quanto mais evangelizados nós somos, quanto mais compreendemos a mensagem do Cristo, a realidade da vida espiritual, e quanto mais nós estamos buscando compreender isso, maior é a nossa consciência, e uma coisa nós temos uma visão um pouco mais ampla enquanto no mundo espiritual, outra coisa é estarmos encarnados e aí esquecemos dos nossos contratos, das nossas condições quando fizemos lá, né, que fizemos lá, e aí reencarnamos mais cegos, entre aspas, né, com véus no nosso olhar, e de maneira que as nossas experiências terrenas nos testam constantemente, né? Então, na medida em que a Kátia falava, eu me lembrei muito de uma obra que nós comentamos ontem, Renúncia, né?
e que a Sandra mencionou, né, das obras de André Luiz, como esses planejamentos reencarnatórios são interessantes, né? Então, eu queria só citar dentro dessa obra, né, a situação de um casal que vem junto por séculos e séculos, mas em um determinado momento a distância moral entre os dois é gritante, e ela já estava numa condição extremamente evangelizada, onde ela não precisaria mais encarnar na Terra, enquanto que aquele afeto, aquele querido do coração dela ainda estava no umbral, e ele rogava por auxílio dela, para que ele pudesse vir uma outra situação, uma outra encarnação, mas que ele pudesse contar com o apoio dela. E ela vai e roga para os benfeitores espirituais que a autorizassem a voltar numa encarnação terrena. E eles falam, olha, mas você tem certeza disso? Porque normalmente as pessoas que voltam falham, né? Porque a experiência terrena é muito difícil, requer de verdade muita renúncia, né? E ela fala, não, eu quero, pelo amor que eu sinto, não só por ele, mas para os outros, para com as outras pessoas, né, que estão naquele núcleo de convivência. E para resumir a história, eles se reencontram, ela que reencarnou numa família extremamente humilde, e ele que também reencarna e que, por pedido da mãe, ele acaba entrando para a igreja e se torna padre. E aí muitas coisas acontecem, em um determinado momento eles se veem, no momento que eles se veem, sem sequer trocar uma única palavra, os olhos de ambos se acendem, então aquele amor passa a ser vivenciado por ambos. E ele começa a se questionar, então, mas olha, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar a batina, porque eu não preciso disso, eu não entrei para a igreja porque eu quis, eu entrei por um pedido da minha mãe, e eu não serei o único padre a largar a igreja por conta de você, né? Então eu posso fazer isso. E ela, espírito mais elevado, embora não tivesse a memória vívida, né, das suas funções, mas ela tinha aquela ligação, aquela âncora, digamos assim, né, com os benfeitores espirituais e com aquele outro nível de consciência, onde ela fala, olha, mas a gente tem que pensar que se você está nessa condição, deve existir uma razão superior. Então, muito embora seja o meu desejo também de estar com você, a minha palavra é não, porque eu acho que nós temos que seguir nesse caminho, né? Então, graças à consciência dela, né, essa maturidade, essa fé, essa certeza, ela não sabia exatamente por quê. Ela amava também aquele homem, né? Mas ela diz não. Então, os dois continuam seguindo caminhos distintos, ele como padre e ela como uma donzela só, né? Embora amasse muito, né? Então, como é importante essa evangelização, essa nossa conexão para o desenvolvimento da nossa maturidade, né, espiritual, moral, né, e para que a gente possa trazer conquistar esse discernimento que acaba se sobressaindo aos nossos desejos imediatos e terrenos, né? Alcione não caiu em tentação, tá vendo? Exatamente. Olha a força. Qualquer um de nós talvez caísse muito fácil. Não é? Ela se manteve ali firme, né? Com todas as dificuldades que ela tinha, né? E com todas as provas que ela também decidiu passar por amor, né? E enfrentou, não caiu, exatamente. Não, é só também para complementar o que vocês já falaram. Antigamente, assim, ou por ingenuidade, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, eu sempre imaginei que a gente sempre está evoluindo, né? Então, de uma encarnação para outra, você já subiu alguns degraus, quando, na verdade, acho que você não sobe nem meio degrau, né? E aí, quando eu li uma
uma coleção, uma trilogia da Ivone Pereira, que ela narra a vida de uma moça, né, em 3 livros. Cada um é uma encarnação. Aí, na primeira, ela comete alguns equívocos, eu imaginando, no segundo ela já vai voltar melhor. Não, ela faz os mesmos erros, os mesmos, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que que... E isso porque, né, a espiritualidade superior, antes dela reencarnar, aconselha, né, fala com ela muito, orienta, né, aquele processo todo. Eu falei, bom, no terceiro livro, com certeza ela vai melhorar. E não. Eu falei, nossa senhora, então realmente o processo é muito lento. E ela reencarnou assim, depois de uns 200 anos, depois de uns 100 anos, era nesses intervalos assim. Aí você vê que como é difícil para nós, né? Como é difícil quando você está exposto a essas nuances da matéria, né? Por mais que você seja preparado, por mais que você seja, né, orientado lá na espiritualidade pelos mentores ou, né, pelos espíritos superiores, parece que quando a gente está aqui, as nuances da matéria nos influenciam tanto que a gente realmente não é meio passo que acho que a gente dá por vez, por cada encarnação que a gente está aqui, né? E o Miramês, ele tem uma frase que me marcou muito, que ele fala, quando ele fala do pensamento e tudo mais, assim, de você perdoar, de você não se sentir ofendido. E aí ele, um trecho assim da explicação, que ele fala assim, como que você vai perdoar se você não for ofendido? Né? Então, essas dificuldades, essas tribulações, como a Kátia falou, elas são instrumentos pedagógicos mesmo. Né? São material pedagógico para a gente aprender. Né? Então, não tem jeito, sabe? Porque o processo realmente é lento. Né? Então, foi uma grande assim, soberba minha, eu acho, de achar que numa encarnação eu vou já subir alguns degraus, né? Quando, na verdade, não é nada disso. Né? Então, é preciso muita força de vontade, muito discernimento, muita oração, muita vigilância para a gente seguir esse caminho, porque é muito difícil. Né? E a gente vê muitos outros casos assim, né? E até, não sei se foi aqui que eu falei, que o Haroldo Dutra, ele falava assim, o espírito antes de encarnar, o mentor fala para ele, o que você é? Sou um espírito imortal. Aí o mentor fala, tem certeza? Não, tenho certeza, eu sou um espírito imortal. Aí você encarna e vive como um espírito mortal. Então, é difícil, mas vamos caminhando. Né? A gente tem que aproveitar essas lives, os cursos, todos os livros, né? Os conhecimentos de outras pessoas e ir agregando em nós para que a gente se fortaleça e não consiga, né? Não consiga repetir os mesmos erros que a gente talvez venha repetindo há muitas encarnações. Era isso. Eu acho que o conhecimento é uma das bases, né? Para nós nos fixarmos nesse propósito. A gente vai ver como é interessante esse novo aspecto da tentação que a gente vai abordar agora. Deixa eu perguntar, eu tenho que apertar as mesmas teclas, Elo, agora que está com essa página aqui? Sim, Alt Tab. Você tá vendo só a apresentação ou você está vendo a gente? Eu estava vendo com vocês, agora que eu apertei o Alt Tab e eu estou vendo. Então tá, então aí você continua agora. Tá. Como se fosse no Zoom. Tá bom. Então, a tentação, eu peguei esses conceitos de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele tem umas sacadas muito interessantes, ajuda a gente a pensar de um jeito melhorado, né, nesses processos. Lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá no capítulo 28, ele fala sobre as tentações quando vai falar da prece para evitar as tentações. Então, ele fala que
é bem parecido com o que a Sandra falou, que os pensamentos que originam as tentações, a gente pode reconhecer quando eles realmente não trazem nada de bom, quando eles não fazem nada de bom nem para mim, nem para o outro, e quando não trazem alguma coisa importante para a vida de todo mundo. Então, esses pensamentos devem ser tratados por nós como se fossem o ponto inicial de um processo de... como se a gente fosse puxado para trás, como se a gente fosse imantado numa conduta antiga. E que o Haroldo fala que é como se nós, quando nos propusermos a mudar de postura, o nosso ser, o nosso íntimo, tende a manter o movimento anterior. Então, é como se a gente estivesse lembrando das nossas aulas de física, da inércia. Quando há uma mudança no movimento, a tendência do movimento é manter como era antes. E é difícil para o movimento mudar. Tem-se que fazer uma força extra para o movimento alterar a sua condição de anterior. A tendência é se manter como estava. Então, ele caracteriza a tentação como sendo essa força de inércia que mantém o nosso movimento interno, o movimento da nossa vontade, o movimento do nosso ser, como estava antes. E aí a gente tem uma resistência a fazer a alteração nesse movimento, na direção, na velocidade, enfim, desse movimento. Por isso que a gente tende a repetir as mesmas coisas, porque para nós é mais cômodo manter como estava. É trabalhoso para nós fazer essa alteração no nosso movimento da vida, no impulso que nós damos para a nossa vida. É muito trabalhoso, exige de nós uma energia muito grande, foco, vontade, persistência, perseverança. E quando nós não temos tudo isso preparado para dar conta, essa inércia acaba sendo mais forte e nos puxando para manter o movimento anterior. Por isso, dessas dificuldades de se alterar o trajeto que a gente veio falando aí em termos da nossa encarnação. Então, as repetições de conduta são naturais por conta dessa situação que é própria das leis cósmicas universais. Por quê? Mas por que não é fácil, então? A gente quer, vai lá e pronto, consegue. É porque precisa, para fazer essa mudança, o cultivo de virtudes que eu tenho que desenvolver. Então, não adianta eu botar uma forcinha qualquer lá, fazer a mudança, e ela não se mantém, porque eu não aprofundei esse movimento novo em mim. Ele é flutuante. Então, o que acontece? Eu preciso, para fazer essa mudança, de uma força vital, eu preciso criar raízes no meu ser que sustentem esse movimento novo. Eu preciso de uma fundamentação que nada mais é do que o desenvolvimento das virtudes coerentes com aquela nova postura. Então, eu preciso me tornar mais forte em virtudes para conseguir fazer uma mudança de rota nesse movimento e para que esse movimento se mantenha em mim, impulsionado e sedimentado nessas virtudes novas que eu desenvolvi. Então, tudo isso é um processo natural do nosso desenvolvimento. Então, a tentação não é uma coisa ruim, a tentação é uma coisa necessária. E por isso que ele explica que aquelas pessoas que estão tentando conscientemente fazer essa ascensão no processo evolutivo, elas têm que o tempo todo ficar lutando contra as tentações. E a gente vê isso na vida de muitos daqueles espíritos mais evoluídos
que entram na história da humanidade como santos, como pessoas de uma idoneidade acima da média, pessoas de valor moral acima da média. A gente vê essas pessoas o tempo todo lutando contra as tentações quando eles conscientemente se propõem a fazer uma mudança. Paulo é uma dessas pessoas, Gandhi, tantos outros expoentes da nossa história que viveram essa situação constantemente e venceram a si mesmos. Conseguiram cumprir com a tarefa de criar e construir dentro de si esse fundamento poderoso, esse fundamento forte, esse alicerce potente das virtudes para, sobre esse alicerce, construir essa nova postura. Então, o que faz a tentação? Como a gente falou antes, ela exterioriza dificuldades. Ela traz à tona dificuldades que a gente carrega dentro de nós. Então, é um jeito muito legal de darmos andamento no nosso processo de autoconhecimento, quando nós paramos para entender o que a vida está falando para nós, o que a vida está dizendo sobre a gente mesmo. Está me convidando a trabalhar quais virtudes. Então, é importante que a gente fique atento, porque é investimento na gente mesmo. É quando eu invisto na minha melhora. Ele fala uma coisa muito interessante. Os processos na encarnação, a gente, enquanto está encarnado, nós somos basicamente regidos pelas sensações, as sensações que meio que me levam a entender a vida, a fazer as minhas críticas, fazer o meu discernimento. São as sensações que a encarnação permite que muitas vezes nos conduz a fazer algumas escolhas, fazer as nossas críticas, nosso discernimento. Ela cria um desejo. A sensação traz para nós um desejo que eu fico tentando saciar. Esse desejo acaba sendo para mim o motor da minha vida. Ou seja, se eu tenho essa sensação de que o entendimento da vida me traz de que eu preciso melhorar, eu preciso ser bom. É sempre esse o exemplo que eu uso. Eu preciso ser bom, eu quero ser bom. Aí, quando eu quero ser bom, eu crio um desejo de ser bom. E esse desejo de ser bom acaba dirigindo a minha escolha, as minhas escolhas na vida para esse propósito de ser bom. E esse propósito acaba funcionando para mim como um leme. Ele vai dirigir os meus desejos na direção que me leve ao exercício da bondade, a fortalecimento da minha bondade diante das situações da vida. Então, o que faz com que a minha tentação tenha, as tentações que me chegam tenham um resultado positivo no meu processo evolutivo? Quando eu coloco em ação o meu projeto de vida, quando eu coloco em ação a minha proposta de vida para essa encarnação, quando eu faço esse meu desejo de ser bom, dirigir as minhas escolhas. Então, esses desejos funcionam como motores, mas eles precisam de um leme. E essa força capaz de superar a tentação não é nada mais do que esse nosso propósito de vida, que nos guia para a perfeição. Esse propósito de vida tem a ver com aquele entendimento, aquela compreensão íntima do projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para nós acaba entrando em comunhão com os meus desejos, as minhas querências, e eu passo a fazer do projeto de Deus para mim a mesma coisa que o meu desejo. E quando eu consigo fazer isso ser uma coisa só,
eu atingi o cume desse processo de conexão com Deus. Eu consigo viver como Deus quer que eu viva, como Deus me projetou para viver. Ou seja, no momento em que eu desenvolvo todas as minhas virtudes na sua capacidade máxima, eu vou ter conseguido fazer esse encontro do que eu quero para mim, do que Deus quer para mim. E aí eu vou querer para mim a mesma coisa que Deus quer para mim. Ou seja, que eu seja feliz espiritualmente falando. Não sei se todo mundo compreendeu. Então, os desejos têm em torno de si os nossos propósitos de vida que criam uma vibração. Daí a gente chegar perto de uma pessoa e falar, nossa, que gostoso ficar perto dessa pessoa, que energia boa, me sinto acolhido, me sinto abraçado. Ou a gente chega perto de uma pessoa e fala, nossa, quero sair daqui o mais rápido possível, porque está me incomodando essa energia tensa. Então, na verdade, esse entendimento que nos ajuda a entender como isso é uma coisa natural da nossa evolução, como isso faz parte do processo da nossa evolução. Eu vou parar aqui para ver se vocês têm alguma coisa a mais a colocar. E não consegui fazer. Eu que faço, querida, eu tiro. Ok? Tá? Estás me vendo, não estás? Ok. Não te preocupes que eu faço isto. Eu não sei se elas querem dizer alguma coisa, mas eu cheguei de um ponto que eu acho muito importante mesmo. Nós finalmente conseguirmos ligarmos ao projeto que Deus tem para nós. Porque, na realidade, o que Deus quer é que a gente seja pleno, espiritualmente falando. Quando nós percebermos isso e percebermos que os desejos que nós temos têm que estar semelhantes com o amor, com o amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que devemos controlar as paixões, que as paixões não são más na sua essência, quando nos ensina o livro dos Espíritos. O que é mau é a forma como nós as conduzimos. Se nos deixamos guiar por elas para caminho que não é benéfico para nós, ou se as usamos para o bem, que depois o Paulo sabe, não é? Paulo começou por usá-las para um caminho que não era equivocado e depois conseguiu, quando conheceu o Cristo, transformar-se e usar a sua persistência, a sua força de vontade, a sua capacidade de fluência verbal, os seus dons, de uma maneira positiva. E deixando-nos estas epístolas para nós maravilhosas, que ele viveu, né? Ele está-nos a dar os seus conselhos aqui que ele viveu, que ele conseguiu fazer dentro de si. Por isso é que ele chega ao final e diz, já não sei o que fiz, mas vós, ó Cristo, viveis em mim. Porque ele vivenciou aquilo que Cristo nos vai convidar a vivenciar. E quando nós vivenciamos isso, a nossa paz fica mais cá, né? Mas, como disse muito bem a Luísa, demora tempo. A evolução é paulatina e não dá saltos. Portanto, é tudo a seu tempo. Tudo bem, gente? Ninguém mais quer falar nada? Posso complementar Eu só que só vou... pode falar. Elô, você. Elô, por Tá bom. favor. Não, é rapidinho. Não, sabe que isso que a Sônia falou? Tem aquela pergunta, né, no livro dos Espíritos sobre as leis divinas, né? Onde os Espíritos respondem que é a mesma coisa que a lei natural. E o homem só é infeliz quando se afasta delas. Então, acho que o que a gente já vislumbra dessas leis divinas, o que a gente já entende, né, o que sejam essas leis divinas, se eu já tenho um entendimento, se eu já tenho um horizonte onde eu tenho esse entendimento, eu tenho que andar de acordo com esse entendimento, né? E cada um, né, tá num entendimento diferente. Então, por isso, né, cada pessoa está num estágio evolutivo diferente. Ela não é igual para todo mundo, mas eu achei muito legal quando eles respondem que o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis divinas que estão dentro de nós, né? Eu não preciso procurar lá fora, ela está dentro de nós. Então, a gente tentar sempre usar essa bússola para a gente, para o nosso discernimento, para as nossas decisões, para as nossas escolhas, o que nós vamos selecionar para a nossa vida. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para isso. É isso mesmo. Então, eu ia só sublinhar aquilo que você trouxe, que
que é uma frase muito linda, né? Me toca muito quando eu penso, eu vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Né? É uma coisa que me toca, né? Porque eu sei qual é a pessoa, né? Qualquer pessoa que Deus quer. Ele deu um modelo, né? Ele deu um modelo para a gente, um modelo moral, um modelo espiritual mesmo, porque a gente acaba pensando sempre em termos materiais, né? E aí a gente se afasta da lei natural, se afasta de Deus mesmo, porque a gente acaba correndo atrás dos nossos desejos, que são desejos onde a gente acha que vai ter a felicidade, né? A felicidade das coisas que nos satisfazem momentaneamente. A maior parte de nós ainda faz isso, né? Mas quando você já começa a refletir, né, que pessoa que Deus quer que eu seja, e entender assim que Paulo compreendeu isso perfeitamente, né? A ficha dele caiu com uma beleza, né? E por isso que eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada, vamos dizer assim, pela figura do Cristo, aquela coisa dele querer mostrar em todos os momentos quem é esse modelo, esse novo padrão, esse novo homem. São temas que ele repete, ele vai falar aí no Coríntios, né? Nova criação, novo homem. É esse ser que Deus planejou que nós vamos ser. Nós vamos, mas a gente resiste muito. A gente não... É duro de dar o primeiro passo mesmo, né? E então, eu acho muito bonito isso. Eu vou ser... Acho que a gente tem que repetir como um mantra. Eu vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja, né? E aquilo... E tem que saber o que Deus quer de mim, né? Porque senão eu mudo a coisa, né? E daí, chegar um dia na vida a dizer, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo entendeu isso. Por isso que é bonito estudar Paulo, gente. Porque ele entendeu tantas coisas importantes para o espírito. E a gente ainda fica buscando. Quando a gente vê sozinha, né? A gente lê sozinha ali, sem os estudiosos nos ajudarem, sem a Kátia ficar dando aula aí, mostrando essas coisas, a gente fica um pouco muito na letra mesmo, como é, né? Nas coisas que a gente quer descobrir o que ele está falando. A vida material não é. Nós somos espíritos. Isso que eu acho que não tem o entendimento da humanidade, né, da maioria das pessoas, não entendeu. Porque estamos no padrão da matéria, que é o Caim da Bíblia, né? O padrão da matéria, da revolta, da violência, dessas coisas todas. Então, é bonito quando você diz que para sair das tentações, eu tenho que desenvolver as minhas virtudes, que estão em germe no meu coração, no meu DNA, estão em germe, né? A humildade, a generosidade, a mansidão, a serenidade, né? Daí você vai na vida normal, você fala, gente, mas eu não sou nada disso. Como é que eu vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja, né? Então, mas eu acho que se a gente já se questionar, se você já tiver esse conflito, é aquele bom combate do Paulo, né? Você tiver esse conflito dentro de você minimamente vai
vai buscar ser mais sereno, mais humilde, mais feliz, né? Isso aí. É isso mesmo. A essência do que Paulo está dizendo aqui, dessa questão das tentações, que Deus vai prover para nós o necessário para a gente vencer todas elas. É exatamente isso que ele está dizendo. Que nós somos capazes de fazer de criar essa sustentação e esse alicerce, né? Mas nós não nos consideramos capazes. Nós não nos consideramos aptos a tudo isso. Então, para nós, as tentações passam a ser coisas muito maiores do que nós mesmos. E se nós olharmos para elas de frente, elas nada mais são do que uma necessidade premente do nosso espírito de cultivarmos virtudes. Um lembrete, daqueles lembretes luminosos, assim, que fica piscando, né, para a gente trabalhar as suas virtudes, sem elas você não vai sair desse papel, desse ponto. Trabalhe as suas virtudes. E, na verdade, a gente não se considera capaz. Grande parte das vezes a gente se considera menor do que o que Deus considera que nós somos. Quando a gente se considera maior, a gente está olhando para a questão material, a gente não está olhando para a questão espiritual. Na maioria das vezes, do ponto de vista espiritual, a gente não sabe do que somos capazes. A gente não sabe o quanto Deus confia na gente. E com essa interrogação eu queria encerrar hoje, porque a gente tem os 10 minutos de despedida, de poder colocar os programas que estão no ar. Então, a gente encerra por aqui e retomamos as tentações na semana que vem. Eu acho que eu vou querer dizer qualquer coisa também, certo, Elon? Oi? Não. Não? Não estava ligado, pensei que querias. Ok, então vamos pensar naquilo que a Cátia nos disse, que todos nós temos capacidade para mudar, não há ninguém que não tenha, todos nós somos sempre passíveis de poder amar, não há ninguém que não tenha essa capacidade de amar, mesmo tendo em consideração que existem no mundo pessoas que têm síndrome da psicopatia, o síndrome do narcisismo, mas eles mesmos, estes, têm lá a essência do amor e voltarão um dia também a conseguir sentir a plenitude do amor. Porque nenhum de nós está perdido, como nos ensinou o Cristo. Não é? O Cristo diz-nos: nenhuma das minhas ovelhas vai ser perdida. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E esta promessa vai ser cumprida. Ele governa o nosso planeta. Então, quando nós pensamos que as coisas que acontecem no mundo são superiores às nossas capacidades, não é verdade. Basta olhar para a história da humanidade, por exemplo, irmos até à época da Segunda Guerra Mundial, aqui na realidade não foi bem mundial, mas envolve muitos países, que nós vamos compreender o que é que, na decorrência disso, deu origem aos direitos humanos, deu origem às Cartas das Nações Unidas, a tantas coisas boas, culminou nos direitos das crianças em 1979. Então houve uma grande transformação. De nos estarmos cada vez mais a assemelhar à lei natural, à lei humana. Ainda não vivenciamos todos na plenitude, não. Porque isto é um planeta de provas e expiações. Então existem vários graus de evolução aqui, que servem exatamente instrumentos, como as nossas meninas lembraram há pouco, para nós crescermos, para nós aprendermos uns com os outros, para servirmos de instrumento ao crescimento e amparo, né? Porque nós somos as mãos que o Cristo utiliza para que nós possamos todos em conjunto crescermos. Nós ajudamos-nos no planeta. Então não nos podemos esquecer disso. Então, fazendo aquilo que a Cátia nos pediu, vamos passar para a parte final, não é? Pedindo que as meninas façam as suas considerações, que depois já apresento os programas também. Heloísa, minha querida. Tá bom. Então, depois desse banquete, né, espiritual, tantos ensinamentos, né, tão amorosamente trazidos pela Kátia, eu acho que vai ficar muita coisa para que nós possamos refletir durante a semana. E aí eu desejo a todos, né, que com essas lições, com esses ensinamentos, a gente possa cada vez mais se fortalecer para
enfrentar as nossas dificuldades, né, que serão naturais mesmo nas nossas vidas, e que não são castigos, né, como a Kátia disse, são instrumentos pedagógicos para a gente evoluir. Então, com esse pensamento, gostaria de desejar a todos uma semana abençoada e até a próxima terça-feira. Um beijo a todos. Kátia? Eu queria agradecer a atenção e o carinho de vocês comigo, do pessoal que assistiu também, e queria propor que a gente tivesse uma semana de muita luz, muita paz, prestando um pouquinho de atenção no que a vida está contando sobre nós mesmos, para que na semana que vem a gente já tenha galgado esse meio degrau, né, Elô? A gente já consiga perceber pelo menos um pouquinho o que Deus está pedindo para a gente neste momento, porque a vida da gente muda em diversas ocasiões, então, às vezes, o que a vida me pede hoje, ela vai tomar por base para me pedir uma outra coisa amanhã. Então, se a gente conseguir, pelo menos, definir o que a vida pede para nós hoje, essa semana, né? Vai ser um ganho muito grande para o nosso processo de autoconhecimento. Então, uma semana de muita luz, muita paz, muita visão do que Deus quer para nós. Um beijo grande a todo mundo e até a semana que vem. Obrigada, Kátia, por essa proposta. Vamos todos usar a proposta da nossa Kátia para o nosso próprio benefício. Vamos também lembrar-nos que o nosso programa está disponível para receber questões. Elas são bem necessárias para nós percebermos qual é a vossa visão. Comentários, têm uma opinião diferente, por favor, coloquem. E também, não se esqueçam de divulgar o trabalho, está bem? Outra coisa que eu queria também lembrar, nós já estudámos várias cartas. Nós estamos neste momento nos Coríntios, mas nós já estudámos os Gálatas, os Efésios, os Filipenses, os Romanos, os Tessalonicenses e os Colossenses. Então, como é que vocês podem fazer para poderem vislumbrar estes programas que estão gravados e que podem ser vistos em qualquer altura? Basta ir ao YouTube, Rádio Estação da Luz, tem lá a playlist e na playlist tem Programa Espírito, Estudo das Epístolas, Visão Espírita, e tem desde o primeiro até o último. Tem também a história do cristianismo, peço desculpa, a história do cristianismo, tem também programas sobre o Paulo e depois entramos então nas cartas. Por favor, vão lá, podem assistir, podem rever, podem estudar e questionar também esses programas mais antigos, que elas estão disponíveis para responder, mesmo que estejam a assistir a um programa que já foi há bastante tempo, né? Nós já estamos há bastante tempo no ar. Elas estão sempre disponíveis. Querida Sonja. Obrigada, meninas, por esse momento delicioso. Obrigada a todas as queridas que nos acompanham, que mandaram suas mensagens aqui no chat, e a todos aqueles que nos acompanharão no futuro, que nós possamos, a cada decisão que tenhamos que tomar, dar um pouquinho, né, respirarmos profundamente, que a gente deixe passar o nosso ímpeto de uma decisão impensada, que a gente possa ouvir melhor e mais profundamente os nossos corações para que as nossas decisões sejam um pouco mais acertadas e que tenhamos mais força para vencer as nossas tentações mundanas. Que tenhamos uma semana iluminada e até a próxima terça, se Deus quiser. Até a próxima terça. Lembrando que esteve connosco a querida Fabiana, a nossa querida Lucélia Carmo, também esteve connosco a nossa querida Antonieta Colela e também a Miriam, que está aqui a dizer abraços do Rio de Janeiro. Obrigada a todos que estiveram. Os que não foram identificados porque não escreveram, nós sabemos que vós estáis aí também, vocês estão aí também, desde o Brasil, e relembrando também que antes de passar para a Sana para dar as suas considerações finais e fazer a sua prece, eu vou só fazer aquela parte dos programas, está bem? Já passo para ti. Estou aqui buscar cartazes. Então, amanhã nós temos um programa especial, não é verdade? Quem é que será que vai estar amanhã num programa especial? Que é o programa com a nossa Sonja e vai estar com ela quem? A nossa Sandra. Isso será na quinta-feira, às Sim, 8 horas da noite.
Na semana Isso. passada nós estivemos com a Kátia, aqueles que não puderam nos acompanhar. Esse programa também, assim como o nosso das epístolas, está lá gravadinho, só aí na playlist da Web Rádio Estação da Luz, e vocês podem acompanhar. Já levamos aí 2 meses de programa, então convido a todos para estarem conosco nesta quinta, para ouvirmos a nossa queridíssima Sandra. É isso mesmo. Peço desculpa, eu disse amanhã, mas é quinta, sim. Então, para a semana, as nossas meninas voltam, como sempre, não é? Na próxima terça-feira estaremos com a Cátia, continuando os Coríntios 1, a Sandra Boária, a Luísa Assunção, a Sérgio Lombo e a nossa Euridice estará de volta, se Deus quiser. O programa são 16 horas Brasil, Portugal 19 horas. E este sábado temos um programa Paulo e Estevão, que é o Paulo e Nós, que tem connosco como convidada a nossa querida Renata. O horário é o mesmo, de terça-feira, 16 horas Brasil, 19 horas Portugal. Então, vamos passar para a Sandra para as considerações finais e para a prece, agradecendo a vossa benevolência de partilharem connosco os vossos conhecimentos. Mais uma vez, Cátia, da minha parte, muito obrigada. Estão sempre muito úteis. Sandra? Então, vamos agradecer muito, né? Eu agradeço de coração a oportunidade de estar trabalhando com esses temas tão importantes para a nossa vida, e eu espero que os nossos ouvintes também sintam essa necessidade, né, de estar abrindo para novos caminhos, para novas escolhas, né? Então, eu quero deixar meu abraço a todas essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui, vocês aí, e também as nossas companheiras que deixaram aí os seus nomes, né? O mundo é das mulheres, por enquanto os homens estão de longe. E convidar a todos para assistir a essa epístola dos Coríntios, que é uma epístola muito bonita, né? E estaremos com a Sonja, assim, na próxima quinta, para fazer um outro tema lá, mais relacionado, né? Então, é isso. Vamos estar juntos na próxima terça, com muita alegria no coração. E agora a gente vai fazer a prece, é isso? É, Isso né? mesmo. Tá bom. Vamos aqui fechar o nosso programa. Senhor Jesus, Mestre querido, você que é o nosso guia, Jesus, dá-nos a tua mão para que acertemos os caminhos, para que deixemos de dar voltas, de fazer desvios nas nossas escolhas, para que possamos abrir o nosso coração ao entendimento das suas mensagens, dos seus ensinamentos, para que acatemos o Sermão do Monte, que é a coisa mais bonita que você nos deixou como um guia, como um estatuto. Mestre Jesus, se conosco agora e sempre. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vontade de crescermos espiritualmente, de amadurecermos em espírito, para podermos, como Paulo, dizer: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que Jesus abençoe a todos nessa tarde, nessa noite, e que possamos estar juntos na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.